transformar a resolução. Sendo f definida de r menos 2 em r menos 1 meio, definida por f de x igual a x menos 3 sobre 2x menos 4, a sua inversa será definida por... Antes propriamente da definição, eu vou estabelecer aqui alguns comentários. Um deles é a respeito desta nomenclatura aqui, ó, f... Deixa eu diminuir aqui o traço. Eu tenho f de r menos o número 2 em r menos o número 1 meio. Bom, então, primeiro, o que significa isso? Significa que esta função, dada a sua lei, ela precisa que o conjunto dos valores donos do x, ou seja, os possíveis x, o conjunto domínio, ele seja dado por reais menos o número 2. Isso tem uma explicação. Por que eu não posso considerar o x, elemento de domínio, como sendo o 2? Porque na lei, observa, f de x igual x menos 3 sobre 2x menos 4. Se nesta lei f eu substituir o x aqui, ó, pelo 2, olha o que vai acontecer nesse denominador. Eu fico com 2 vezes o x, que é 2, menos o 4. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4. O meu denominador aqui passaria a valer 0. O que não é possível, né? O que não pode acontecer. Não existe denominador igual a 0, não existe divisão por 0. Então, para evitar esse caso de ter um denominador igual a 0, é que ele faz essa exclusão, né? Ele faz esse condicionamento, ele faz essa ressalva de que no conjunto dos domínios eu posso colocar qualquer coisa, ou ainda todos os reais, menos o 2, porque o 2 ele é o único valor que vai anular este denominador. Bom, e aí a explicação é a mesma para o conjunto dos y aqui, ó, o conjunto contradomínio. Ele também me diz que esse conjunto ele deve ser qualquer elemento real, desde que não seja um meio. E por que é importante essa ressalva nessa questão, em relação ao y também? Porque quando eu fizer a função inversa, o x vira y e o y vira x. Então, significa que na função inversa, na lei que eu obterei, que de certa maneira vai ser a resposta aqui, na lei da função inversa, não pode o x valer 1 meio. Mas por que o x, senhor, se aqui está dizendo que é y? É porque quando eu faço a inversa, o y vira x e o x vira y. Então, na lei inversa, o x não poderá valer 1 meio. De certa maneira, eu já posso, então, olhar para as alternativas e verificar em qual delas ou em quais delas eu tenho a possibilidade no denominador de ter a anulação desse denominador pelo valor 1 meio. Então, nota que aqui eu vou usar uma estratégia, né, uma espécie de um atalho, né, de uma situação para eu já consigo encontrar a alternativa correta, ou pelo menos eliminar uma ou outra alternativa. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar a letra A, que é uma possibilidade de função inversa, tá? Na letra A, eu tenho o denominador 2x menos 4. Então, eu igualo a 0 e obtenho 2x igual a 4, x igual a 2. O x que anula esse denominador é o 2, não é 1 meio. Então, já sei que letra A princípio, não será a resposta. Não que não possa ser, até pode, mas não faria sentido por esta exclusão aqui. Letra B. Eu tenho 1 menos 2x. 1 menos 2x, eu igualo a 0. Aí eu tenho 1 igual a 2x. 1 divide por 2, aí realmente eu tenho aqui, ó, x igual a 1 meio. Nota que x igual a 1 meio
é o valor que anula esse denominador aqui. Esse denominador passaria a valer zero caso o x seja substituído por 1 meio. Então, por isso que na inversa não pode ser o meio. Então, essa letra B, ela até poderia ser uma candidata à resposta. Observa que na letra C eu tenho o mesmo denominador, então também é uma possibilidade. Na letra D, eu tenho ainda 2x menos 1. Vou igualar a zero para encontrar o valor que anula. 2x igual a 1. E aqui de novo, ó, x igual a 1 meio. Então, a letra C também tem o seu denominador anulado pelo valor igual ao meio. Então, a letra D é uma outra candidata. E na letra E, eu tenho 2x menos 4 igual a zero. 2x igual a 4, x igual a 2. Aqui eu tinha feito, aqui eu tinha feito na letra A com menos 4, né? Aqui na realidade era mais 4, né? Que eu copiei errado, mais 4. Então aqui ficaria menos 4 e aqui daria menos 2. Mas de igual forma, né? De igual forma não é 1 meio. E aqui sim, x igual a 2. Então tanto a letra A quanto a letra E, elas estão fora. Por quê? Porque o valor 1 meio não anula o denominador. Então não faria sentido na letra A nem na letra E estabelecer a exclusão do x igual a 1 meio. Que no caso aqui está como y na função normal antes da inversa. Tá, então, esse é um comentário preambular, né? Esse é um comentário de início. Uma outra situação que eu quero antes propriamente da resolução, né, da questão, lembra que o canal aqui ele tem como objetivo uma resolução da questão mais plena, né? Uma resolução mais completa, mais detalhada, no sentido que tu possa estabelecer uma revisão no estudo. Pode aproveitar a questão também como um momento de complemento das tuas aulas. E aí, antes da obtenção da lei da função inversa, que é o objetivo da questão, eu vou explicar, eu vou mostrar, exemplificar o que é a inversa. Eu tenho uma função f de x, vou colocar uma função bem simples aqui, ó, 2x mais 5. E vou colocar aqui uma função, já vou garantir que ela é inversa, já vou usar até ó, f na menos 1 do x. O expoente menos 1 indica função inversa. F na menos 1 de x igual a x menos 5 sobre 2. Eu tenho duas funções. Eu vou aqui na primeira função estabelecer um valor de x. xy. Eu vou colocar aqui um valor de x. Posso aqui colocar qualquer valor, eu vou colocar o valor 3. Eu estou atribuindo, eu estou estipulando, né, eu estou chutando um valor igual a 3. Vou substituir esse 3 dentro da função original ali. E aí verifico qual o y que eu encontro. Então vai ser essa a ideia. Eu vou... Aqui, a minha mesa desligou, deixa eu ver se agora voltou. Voltou. Opa. Tá. Voltando aqui. Então, como eu te falei, o x igual a 3. E eu vou calcular o y correspondente. Então, vai ficar 2 vezes o x, que é 3, mais 5. 2 vezes 3, 6. 6 mais 5, 11. Opa, 11. Tem só mais um aqui, ó. Vou colocar um valor negativo aqui, menos 4. Então, eu tenho 2 vezes x, 2 vezes menos 4, mais 5. 2 vezes menos 4, isso resulta menos 8. Menos 8 com mais 5, menos 3. Está aqui, ó. Então, eu consegui dois pares ordenados, 13 e 11, menos 4 e menos 3. Na função ao lado, pretensamente função inversa, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar no lugar do x, olha só que legal, vou inverter aqui, ó, xy. No lugar do x, eu vou encontrar o y que eu obtive, vou colocar o 11 aqui. Aí observa, se aqui eu faço 11, ó,
11 menos 5 sobre 2. 11 menos 5, 6. 6 divide por 2, 3. E a mesma coisa vou fazer com esse x aqui, substituindo agora pelo menos 3. Aí eu tenho lá menos 3 com menos 5 divide por 2. Menos 3 com menos 5, menos 8. Menos 8 divide por 2, menos 4. Então, quando aqui foi menos 3, aqui foi menos 4. E aí, comparando esses pares ordenados, eu tenho 3 e 11, 11 e 3, menos 4 e menos 3, e aqui menos 3 e menos 4. Então, dado isso, eu tenho aqui duas funções como funções inversas. Então, as funções inversas, elas têm essa propriedade, né, entre si, de produzirem os pares ordenados ao contrário, vamos dizer assim. Quem é x vira y e quem é y vira x. Isso em qualquer natureza, em qualquer tipo de função inversa, seja qual for a natureza dela, uma função exponencial, uma função do primeiro grau, não importa. Se eu tenho a inversa, essa função inversa produz os pares ordenados trocados. Quem é x vira y e quem é y vira x. Então, essa é a ideia do que é a função inversa, né, algebricamente. Ainda tem a interpretação geométrica da função inversa, ou das funções inversas, que elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Eu nem vou tocar nessa parte geométrica aqui nesta resolução, né? Então, eu vou focar só na parte algébrica. Então, as funções inversas, elas produzem pares ordenados alternados. Inclusive, nessa questão, já que nós ficamos em dúvida, olha só que interessante isso, ó. Uma resolução fica bem completa, né? O canal acaba ficando às vezes um pouco chato porque o aluno vem em busca de uma resolução rápida. Ele quer a questão em 3 minutos para entender o que tinha que ser feito e acabou, né? E aqui a resolução ela acaba ficando aí com 10, 12, 15 minutos na questão, né? Porque é quase uma mini aula, né? Uma explicação detalhada do que está ocorrendo. Então, como eu te falei, eu posso aproveitar essa característica de função inversa para matar a questão também. Olha só, eu chuto um valor de x aqui, ó, de preferência que dê um y inteiro, né? Então, eu coloco aqui, ó, um valor de x e verifico quanto vai dar o y. Aí eu pego nas alternativas e jogo esse y que eu vou calcular aqui, ó, nessa posição e nessa posição. E vejo se eu tenho o valor de x que eu atribuí, né? Então, ver se eu consigo transformar o y em x. Então, eu poderia fazer por tentativas aqui nas alternativas também, né? Então, eu poderia usar essa ideia aí na própria resolução, tá? Bom, vamos passar para a resolução, então vamos passar para a obtenção da inversa, tá? Para o processo de obtenção. Vou pegar uma outra lâmina aqui. E aqui eu vou fazer, então, a obtenção. A obtenção ela é bem rápida, tá? E ela segue uma espécie de uma receita, tá? Vou pôr assim, ó, regrinha, né? Ou receita. A receita para a função inversa. 3 passos, tá? O primeiro, caso a função venha no formato f de x, que é o caso dessa questão, esse f de x tu vai reescrevê-lo como y. Tá? É uma troca, porque para nós tem o mesmo significado, tá? Não é bem a mesma coisa, mas para nós é a mesma coisa. Então, f de x tu vai trocar para y. No segundo passo, agora que tu tens o y, tu vais trocar, fazer uma nova troca, x por y, e y por x. Então, e vice-versa. Vai trocar os dois de lugar, x e y, quando a função já estiver expressa em y. E o terceiro passo é o final, é isolar esse y, é isolar esse novo y, que anteriormente era o x. Tu substitui o x por y e tu vai isolar esse y. Quando o y estiver isolado, tu tens aí a função inversa. E aí nós vamos, então, fazer esse procedimento. F de x igual x menos 3 sobre 2x menos 4. Primeiro passo, lembra? Eu vou trocar, ó, esse f de x por y, para que o y se manifeste, né? Eu não estou enxergando o y aqui.
Então, para eu enxergar o y, eu faço essa troca. Y igual x menos 3, continua tudo igual. 2x menos 4. Ok. Agora eu vou para o segundo passo. Vou trocar x por y e y por x. Então, esse x aqui, esse y aqui vai virar x. Esse x aqui em cima vai virar y. Esse menos 3 continua. Esse x aqui vai virar y. E esse menos 4 continua. Tá aí o segundo passo. E o terceiro é isolar o y. Nessa questão, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu tenho que isolar um y e o y está aparecendo duas vezes. Então, vem a pergunta, qual deles que eu isolo? Não tem como isolar um deles e o outro não. Tem que isolar como se fossem os dois ao mesmo tempo. Para isolar os dois ao mesmo tempo, eu tenho que fazer com que esses dois y aqui, eles fiquem num só. Então, tudo que eu vou fazer agora é característico desse tipo de questão, né? De questão de função inversa, onde tem x em cima e x embaixo. Tá? Então, isso tu vai fazer sempre desse mesmo modo aqui. Ó. Vou passar esse 2y menos 4 para lá, na falsa passagem, né? Fica assim, ó, x que multiplica 2y menos 4 igual a y menos 3. Por que eu fiz isso? Bom, porque fica perceptível que eu preciso condensar os dois y num só. Eu tenho o y de um lado e o y do outro. Tem que deixar os dois no mesmo. Vou resolver isso aqui, ó. X vezes 2y, 2xy. X vezes menos 4, menos 4x. Aqui igual a y. E aqui menos 3. Agora sim, vou começar propriamente o isolamento. Tudo que tem x fica num lado, o que não tem x fica no outro. 2xy fica aqui. E aí, esse y aqui, ó, vem na falsa passagem menos y. Esse 4x sai daqui menos para cá, mais 4x. E esse menos 3 continua. Eu quero isolar o y. Olha só aqui, ó, eu tenho y e y, os dois do mesmo lado. Só que esse y está conjugado aqui, está em produto com 2x. Então, o que eu faço? Coloco um y em evidência. Uso fatoração. Colocando o y em evidência aqui, me sobra 2x menos 1. Né? Olha só aqui, ó, y vezes 2x, 2xy. E y vezes menos 1 menos y. Isso é igual, continua 4x menos 3. E aí, agora é só isolar o y. Y igual, aqui eu tenho 4x menos 3. Menos 3. Divide por, olha aqui, ó, 2x menos 1. 2x menos 1. E olha o denominador que eu te falei que era válido, a 2x menos 1, que é o valor onde x igual a 1/2 realmente anula o denominador. Então, nós tínhamos razão, né? Nós tínhamos razão, que poderia ser ou esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, como foi de fato. Ó. Letra D. Então, a resposta ficou 4x menos 3 sobre 2x menos 1. Deixa eu botar aqui melhor. Está aqui a lei inversa, né? Dá para dizer que f na menos 1 do x é igual a 4x menos 3 sobre 2x menos 1. Alternativa D. Eu sei que o vídeo já está bem longo, tá? Já está bem extenso, mas eu vou ainda fazer mais um complemento. Já está feito, tá? Caso tu queira interromper o vídeo, né? Já está pronto a letra D, entendeu aqui o procedimento, né? O principal dessa resolução era isso aqui, né? É o que o exercício pedia. O que eu fiz na outra lâmina foi apenas complemento, ok? Mas, para fazer um aproveitamento ainda desse vídeo, eu posso fazer uma espécie de prova real. Aqui, ó, atribuindo um valor de x nesta função e obtendo o par ordenado invertido na outra, verificar se realmente acontece. Então, eu vou colocar aqui um par ordenado, vou atribuir um valor do x. Claro, eu vou colocar um x que me seja favorável. Deixa eu ver se eu consigo aqui um bem rápido. Pode ser um número ímpar. Se for par de 2, menos 1.
Se for 4, se for 6, 3, 6... Eu não vou conseguir aqui um valor inteiro, né? Como resposta para y. Se eu colocar aqui em cima um par, vai dar ímpar em cima. Se eu conseguir colocar aqui um ímpar, vai dar par. 9, 9, pode ser. Um ímpar, se eu colocar 5, vai ficar maior em cima 1. Eu vou colocar um valor qualquer, então não vai ficar, senão teria que ser o 2 aqui, né? E vai ficar um par ordenado com o mesmo valor numérico de x e y, não fica adequado. Bom, vou colocar então um x qualquer, tá? Vou colocar um 2. E vou calcular o y. Então, olha só, rapidinho aqui, ó. Em cima vai ficar 2 menos 3 sobre 2x 2 vezes 2 menos 4, tá? X igual a 2, inventei esse 2. 2 menos 3 menos 1. 2 vezes 2, mas aí Deus não pode ser o 2, nós discutimos que não poderia ser o 2, eu estou botando justamente o 2 aqui, dizendo que não pode ser o 2 e eu, bem tonto aqui, coloquei justamente o que não pode. Vamos lá de novo, vou colocar o 3. Pronto. Professor, aí vai dar 0 também, não é um bom exemplo, podia ser, mas eu vou colocar o 4. Bom, agora acho que vai. Então, de novo, ó, 4 menos 3 em cima. 4 menos 3, isso aqui é uma espécie de prova real. 2 vezes x, 2 vezes 4, menos 4. Isso está me dando 4 menos 3, 1. 2 vezes 4, 8. 8 menos 4, 4, 1 quarto. Tá ok, está aqui o valor do y. Então, eu consegui o par ordenado 4 e 1 quarto. Vou fazer agora o contrário. Eu vou na outra lei, até vou copiar a lei aqui, ó, que é a minha resposta. 4x menos 3. E vou fazer 2x menos 1. E aí, vou substituir agora o x por 1 quarto, pelo valor que eu obtive como y. Então, vou colocar aqui, ó, 1 quarto. E aí, vou calcular o y correspondente. Então, isso vai dar, em cima, 4 vezes o x, 4 vezes 1 quarto, menos 3. E aqui eu tenho 2 vezes 1 quarto, menos 1. 4 vezes 1 quarto, aqui está bem tranquilo, ó. Vou cancelar aqui, ó, 4 que multiplica, 4 que divide, cancelou, me sobrou 1, 1 menos 3. Então, aqui eu tenho em cima 1 menos 3. Aqui também tem simplificação. 2 cancela com 4, isso dá 1 meio. Então, isso aqui me dá 1 meio menos 1. 1 menos 3, menos 2. Ok. E embaixo, 1 meio menos 1, tu até pode fazer no rascunho aqui, ó. 1 meio menos 1 vai dar menos 1 meio, né? MMC, 2 por 2, 1 vezes 1, 1, menos 2 por 1, 2 vezes 1, 2, 1 menos 2, menos 1 meio. Então, eu tenho aqui menos 2, divide por menos 1 meio. Menos divide por menos dá mais, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 1. E 2 vezes 2 é 4. Olha só, eu consegui 1 quarto e 4. Olha como faz todo sentido. Eu consegui 4 e 1 quarto, e agora eu consegui 1 quarto e 4 na resposta. Ok? Então, tá aí a resolução, ela ficou um pouco extensa, né? Mas acho que ela ficou bem aproveitada, porque foi feita a conceituação de função inversa, foi feito ali a explicação por que existem aquelas exclusões dentro da prerrogativa da lei lá em cima, né, no enunciado. Fizemos também prova real, então acredito que a resolução tenha ficado completa, embora um pouco extensa. Te agradeço pela visita e paciência, um forte abraço. Espero que tenha te ajudado nos teus estudos e até a próxima.